Então, pessoal, a nossa aula de hoje de Noções de Arquitetura e Urbanismo, nós vamos tratar de alguns aspectos legais necessários no nosso projeto, focando aí na Lei Complementar número 120 de 2006 de Anápolis, que vai trazer o nosso Código de Obras para a cidade de Anápolis. Então, o objetivo dessa aula é apresentar as principais exigências legais, porque não tem como a gente abordar todos os 200 e tantos artigos dessa lei complementar. Então, apresentar essas principais exigências para o projeto de edificações, que concerne essa lei municipal complementar 120 de 2006 de Anápolis. E, além disso, temos um segundo objetivo, que seria identificar alguns conceitos básicos sobre a legislação para aprovação de projetos. Ok? Trazendo então, para que a gente possa começar a ver isso, nós vamos estudar alguns conceitos básicos sobre parcelamento do solo, recuo, taxa de ocupação, índice de aproveitamento e taxa de permeabilidade, que são algumas nomenclaturas que são trazidas nessas normas, nesses códigos de obras. Então, a gente precisa saber o que é para poder interpretar essas leis que estão e cada um dos seus artigos. E na segunda parte, nós vamos tratar da Lei Complementar 120 de 2006 em si, trazendo apenas algumas das exigências gerais, que são gerais porque elas vão estar associadas a todos os tipos de edificações. Ok? Então, para começar, os nossos conceitos básicos. A gente já viu isso aqui algumas vezes, né, sobre fase exploratória dos projetos, né, programa de necessidades, que a gente já teve uma aula todinha sobre isso, um projeto, e hoje nós vamos tratar um pouco sobre que nesse projeto nós temos exigências legais, aspectos físicos, aspectos econômicos, aspectos estéticos, aspectos de implantação vicinal e aspectos de implantação topográfica. Isso tudo até que está na nossa ementa da disciplina, então a gente tem que abordar. Então, nas próximas aulas, a gente vai focar bastante nessas exigências legais. Elas que vão acabar influenciando bastante nos aspectos físicos, de certa forma nos aspectos estéticos, né? Porque como eu vou ter algumas exigências de espaços, algumas exigências, por exemplo, de recuos que eu tenho que fazer, inclusive de recuos de marquise, recuos de sacadas, então vão influenciar também alguns aspectos estéticos, aspectos de implantação vicinal também e aspectos de implantação topográfica. Então, para a gente começar a entender, vamos pensar então numa parcela de solo, uma parcela de solo grande. A gente tem que diferenciar então gleba, lote, desmembramento e loteamento, certo? Então, a primeira parcela de solo que seria de nosso interesse seria a gleba. A gleba que vai ser essa porção de terra que não sofreu qualquer tipo de parcelamento ainda. Ou seja, então eu peguei um terreno grande aqui, entre já, aqui no caso eu coloquei como exemplo duas vias existentes já, e como ela não sofreu qualquer parcelamento, é uma coisa só, ela ainda é uma gleba. Esse parcelamento ele pode ser dado aqui com amparo nessa lei 6.766 de 79, que fala um pouco sobre como é que como é que é feito cada um dessas coisas. O que é que vai ser o lote, o que é o desmembramento, o que é o loteamento. Ou seja, é uma terra que não chegou a ser desmembrada ou loteada. Tá? É uma terra virgem, que a gente pode falar assim. Um primeiro parcelamento desse solo que nós podemos abordar, então, seria o lote. O lote vai ser, segundo essa lei, ó, considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendem aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para
a zona em que se situe. Os planos diretores, eles vão trazer também, quando a gente fala no parcelamento do solo, algumas diretrizes quanto ao tamanho dos lotes. É porque a depender do uso que se deseja para cada um desses lotes, são definidas algumas dimensões. Se eu quero um bairro que seja predominantemente residencial, eu vou focar no meu plano diretor que esses lotes sejam menores, porque eu quero estimular que casas pequenas sejam feitas lá. Agora, por exemplo, você vai para Brasília, que tem o setor de mansões. Setor de mansões são lotes grandes. Ele é voltado para a habitação, mas ele já pensa em lotes bem maiores, pensando em casas grandes. Setores comerciais também podem ter lotes menores, e por aí vai, tá certo? Então, um lote seria essa fração do terreno que vai ser definida, que tem algumas exigências aqui definidas de dimensões, de acordo com o plano diretor ou lei municipal para essa zona. Além do lote, nós vamos ter o loteamento. Então, quando a gente faz esse loteamento, né, que vai dividir essa gleba, então a gente pegou aquela parcela virgem de solo, né, que não foi desmembrada nem parcelada de qualquer maneira, a gente dividiu ela em lotes. Para que isso seja considerado no loteamento, a gente vai ter esses lotes de acordo com aquela lei ou alguma diretriz do plano diretor, sendo abertas também novas vias de circulação, novos logradouros públicos, o prolongamento com ou modificação e ampliação das vias existentes. Então, para que seja um loteamento, eu pego essa gleba, eu vou dividir em vários lotes. É que vocês veem que se a gente tivesse esses lotes pequenos aqui e não tivesse a abertura dessas vias, eles iam ser lotes com acesso a lugar nenhum. Então, o loteamento vai fazer justamente esse arruamento, né? Trazer infraestrutura aqui para que se possa chegar infraestrutura de água, de esgoto, de eletricidade, através desses arruamentos. Então, o loteamento vai ser a divisão dessa gleba com a abertura de novas vias de circulação. Isso aqui eu acho que seria o principal ponto. Já o desmembramento, eu vou pegar essa gleba e vou subdividi-la em lotes, né, destinados à edificação, mas no caso eu vou aproveitar o sistema viário existente. No caso, eu não vou abrir novas vias aqui, vou aproveitar essas vias que já existem, eu vou fazer os meus lotes. Aí aqui, ao invés, como a gente tinha no loteamento, lotes menores, em que eu tinha que fazer vias aqui internamente para que tivessem acesso, no desmembramento para essa mesma gleba aqui, essa gleba fictícia que a gente está analisando, esse lote deveria ser muito maior, tá? E para que seja considerado então um desmembramento, eu não posso abrir novas vias, ok? Ou seja, aqui ele fala de maneira bem categórica que desmembramento é quando não implica em nova abertura de vias e logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Tá? Então, a maior diferença aqui do loteamento e do desmembramento é que o loteamento vai abrir novas vias, enquanto que o desmembramento não pode abrir essas novas vias. Outro conceito que a gente tem que observar, que a gente tem que entender, é o conceito de recuo ou afastamento. Esse recuo, ele vai ser essa distância obrigatória entre os vértices da edificação, que é isso aqui que a gente vai usar no nosso projeto também, na hora que eu falar o recuo lateral é de tanto, vocês vão ter que observar essa distância entre a projeção da edificação, os seus vértices, né, e o terreno, tá certo? Essa medida é feita a partir desses vértices, perpendicularmente a cada um desses limites do terreno, né? E a gente tem uma particularidade que o afastamento frontal, ele é dado a partir aqui do eixo da via. Tá vendo esse A aqui, frontal, ele vai ser dado a partir do eixo da via, esse é o afastamento.
enquanto que o recuo frontal ele é do limite do terreno, tá? Do limite do lote. A única diferença entre afastamento e recuo é essa, desse afastamento frontal. Afastamento frontal que vai desde do eixo da via até a edificação. O recuo frontal vai da face da edificação até o limite do terreno, tá? Essa é a diferença. Mas nas outras, o recuo e o afastamento vai ser a mesma coisa, tá? Nas laterais e de fundo. O índice de aproveitamento também. Esse índice de aproveitamento, ele está mais relacionado, no caso, a quando a gente vai estar fazendo projeto de uma edificação de um prédio, em que eu vou saber quanto de área construída eu posso ter naquele determinado terreno. Isso, inclusive, seria uma diretriz num plano diretor, de forma que, em algumas regiões da cidade, eu quero que eu já tenha um adensamento muito grande. Então, eu quero índices de aproveitamentos baixos para que eu não gere uma sobrecarga ainda maior nas nossas infraestruturas de água, de esgoto, tá? Enquanto que em regiões que eu já tenho uma infraestrutura bem grande, que eu quero, ó, eu estou pensando nessa região aqui da cidade para crescer, em que ela pode ser adensada, eu já planejei toda uma infraestrutura para isso, eu posso ter índices de aproveitamentos maiores. E como é que ele é calculado, então? O que é que representa esse índice? Então, esse índice, ele vai pegar essa área de projeção da edificação aqui e vai multiplicá-la, de forma que eu vou ter uma área máxima construída. De certa forma, ele vai falar que quantos andares que a gente vai ter, né? Se eu tenho, por exemplo, uma área de projeção de 100 metros quadrados, uma área máxima de projeção, né, de 100 metros quadrados, e o meu índice de aproveitamento é 3, quer dizer que eu posso construir até 300 metros quadrados. Então, eu posso ter um térreo maior e andares menores de cada um 50 metros quadrados. Então, com isso aqui, se eu tinha 300... De onde vê isso? O índice de aproveitamento, cara, esse índice de aproveitamento deve estar ou no código de obras ou no plano diretor. Esses índices de aproveitamento e taxa de ocupação, certo? O código de obras de Anápolis, no caso, é essa lei 120 de 2006 que a gente vai ver. Beleza? Então, esse índice de aproveitamento aqui, ele vai multiplicar essa área para que a gente possa saber quanto de máximo de área construída eu posso ter. Isso aí vai refletir diretamente em quantos pavimentos que eu vou ter. Além de que nós temos as legislações sobre gabarito das edificações. O gabarito que vai dizer qual o máximo da altura da nossa edificação, que vai estar relacionado ao plano diretor também, a aproximação das aeronaves, dos aeroportos. Então, o gabarito, que seria a altura máxima das edificações, e o índice de aproveitamento vão estar relacionados à quantidade de pavimentos na nossa edificação. A taxa de ocupação, ela já vem diretamente da área do terreno, porque ela diz quanto do terreno eu posso ocupar, qual é essa proporção do terreno que eu posso ocupar. No geral não, né? Quase sempre ela vai ter um valor inferior a 100%, né? O valor superior a 100% a gente não pode ter, porque como é que eu vou ocupar mais do que o meu terreno? Eu vou estar invadindo o terreno vizinho? Eu não posso, né? Então, essa taxa de ocupação, por exemplo, de 50%, quer dizer que do terreno todo, eu só posso usar 50%, tá? Para construir minha edificação. Então, se eu tinha um terreno de 200 metros quadrados, e eu falar que minha taxa de ocupação é 50%, isso quer dizer que a minha área máxima de projeção é 100 metros quadrados. Ok? Além disso, essa taxa de ocupação também e a taxa de permeabilidade,
elas vão estar relacionadas a quanto desse solo que vai estar disponível para que a água infiltre. Então, essa taxa de permeabilidade é importante para garantir a infiltração da água no solo, reduzindo o escoamento superficial e fazendo a manutenção dos lençóis freáticos. Vocês vão concordar comigo que se eu tiver um terreno mais impermeabilizado, se eu impermeabilizar esse terreno todinho aqui, toda essa água que precipitar, ela vai para o sistema de drenagem urbana e vai sobrecarregar esse sistema de drenagem urbana, né? Já, então, levando em consideração isso, levando em consideração uma ótica ecológica em que nós temos que manter um reabastecimento dos lençóis freáticos, até para que nós mesmos possamos utilizar essa água, ou hoje ou no futuro, nós temos essa taxa de permeabilidade. Então, ela representa a relação entre a área permeável e a área total do terreno. Quando eu falo, por exemplo, que um valor mínimo na maioria das cidades é de 15%, quer dizer que eu tenho que deixar pelo menos 15% dessa área do terreno permeável, para que essa água possa infiltrar, tá? Então, por mais que minha taxa de ocupação do terreno fosse só 50%, eu teria que deixar 15% para infiltração dessa água, né? A área permeável. Assim como eu posso ter o contrário, eu posso ter uma taxa de ocupação que eu diga que está na ordem de 90%, mas eu preciso de 30% de área que seja permeável, ok? E quais são os fatores que vão influenciar diretamente nessa taxa de permeabilidade? O tipo de piso utilizado, a quantidade de áreas cobertas, porque as áreas cobertas também vão reduzir essa permeabilidade. Eu posso ter uma grama e se eu fizer uma cobertinha aqui, vou reduzir essa permeabilidade, então eu perdi essa área. E a quantidade de áreas impermeabilizadas. Em relação ao tipo de piso, eu trouxe aqui uma das coisas que eu acho legais da gente saber, é que a depender do piso que a gente utilizar, nós vamos ter uma permeabilidade diferente. Nós podemos ter pisos como concregrama, em que nós temos essas peças de concreto que são permitidas, em que se permite o crescimento de uma grama nesses espaços vazios, nós podemos chegar a permeabilidades na ordem de 75%. Então, isso para que nós tenhamos estacionamento em áreas descobertas e nós continuemos tendo uma infiltração adequada para atingir essa taxa de permeabilidade, nossa, isso aqui é muito bom. Eu posso colocar tanto em praças, em áreas comuns de edifícios, como nos estacionamentos. E vai me dar uma permeabilidade bem boa, além de um trânsito adequado para veículos, por exemplo. Temos também concreto permeável que é uma tecnologia que eu acho sensacional, em que a gente consegue atingir permeabilidade na ordem de 100%. Nossa, que isso aqui é muito bacana, que a água realmente cai, ela entra pelos poros do concreto, ele é feito para ser poroso, e a água passar por ele, podendo aqui, num sistema mais completo, ter uma camada de assentamento, uma base permeável e um dreno de fundo que vai destinar essa água para algum lugar, dando então uma permeabilidade aí de 100% dessa área, tá? A depender aqui. Então, dependendo dos nossos usos, a gente pode utilizar esses tipos de pavimentos, esses tipos de piso, para atingir as nossas taxas de permeabilidade adequadas. Nós temos o piso intertravado também, que é muito utilizado em áreas comuns, calçadas, apesar de que a calçada não entra, né, nessa taxa de permeabilidade, mas calçadas interiores ao condomínio, por exemplo, de um prédio, quando a gente usa um piso intertravado, ele é considerado impermeável. Então, eu já estou, por mais que seja uma área descoberta, eu estou reduzindo a permeabilidade, então eu tenho que me atentar a isso. Piso cerâmico também, aqui a gente não precisa nem discutir muito, numa área descoberta, ele vai ser um piso impermeável. Agora que a gente já viu esses conceitos, vamos tratar um pouquinho aí da Lei Complementar 120 de 2006 de Anápolis.
tá? A gente vai ver que são diversos artigos. Eu tentei trazer alguns principais para que vocês tenham conhecimento, que eu acho que é um conhecimento mínimo que vocês, como engenheiros, devem possuir. Aqui, logo no artigo 3º, essa lei complementar ela vai trazer que nenhuma atividade concernente a obras e edificações poderá ser exercida sem aprovação de projeto e respectivo alvará de licença. Então, aqui, gente, se vocês forem fazer qualquer obra, qualquer serviço de engenharia, precisam de uma aprovação de projeto e alvará de licença. Claro que isso tem suas exceções também, né? É porque obras como remendo de assoalho e forro, isso aqui não vai precisar de uma autorização, de uma aprovação na, na prefeitura. Ó, remendo de substituição de revestimento de muros, sua pintura não vai necessitar, né? Limpeza ou pintura externa, interna de edifícios, pavimentação, conserto de passeio, reparos no passeio em geral, conserto em esquadrias, substituição de telhas, reparo em instalações prediais. Então aqui a gente consegue, é até meio óbvio para a gente que esses serviços muito pequenos não vai exigir que a gente tenha uma autorização, que precise de uma licença na prefeitura para fazer. Mas é importante que a gente conheça que, na verdade, todos devem ter, com exceção de alguns, que são esses serviços mais simples, tá? Aqui ainda tem outros, né? Ó, construção de viveiros, galinheiros, construção de barracões destinados à guarda de material, e etc. Mas aqui ele ainda fala que, apesar disso tudo, é obrigatório e interessante faça a comunicação prévia e por escrito ao órgão competente da administração municipal nos casos dos itens 3, 4 e 10. Quem é que é o caso 3? Limpeza ou pintura externa de edifícios que não dependam de tapumes ou andaimes. Outro. 9. Construção de viveiros, galinheiros. E o 10 seria a construção de barracões destinados à guarda de materiais. Tá? Então, embora eles não precisem de licença, eles precisam da comunicação ao órgão da administração municipal. E como a gente viu nas aulas passadas, né, essa lei ela vai trazer aqui que o projeto arquitetônico ele deve contemplar minimamente algumas plantas, né, que seria a planta de situação, de locação, a planta dos pavimentos, né, que seria a planta baixa de cada um desses pavimentos, planta de coberta, elevações externas, que seriam as fachadas. Elevações externas é como está escrito na lei. E os cortes, longitudinal e transversal. Além disso, essa lei traz alguns requisitos básicos para a representação gráfica do projeto, definido como essenciais, que tem que, nos projetos tem que, em algum momento, em algum ponto, tem que trazer essa altura da edificação. Isso pode ser mostrado numa planta de fachada, por exemplo, os pés direitos dos ambientes, as espessuras das paredes, a área dos pavimentos. Então, isso aqui é a área dos pavimentos. Geralmente a gente vê num quadro de áreas. A gente tem um quadro de áreas. Quadro de áreas. Que vai estar geralmente nas primeiras plantas. Planta de situação, em que geralmente tem muito espaço vazio. Aproveita para trazer esse quadro de áreas. Mostrando, inclusive, que a edificação, o projeto está atendendo às taxas de ocupação, aos índices de aproveitamento, mostrando o máximo é tanto e o índice de aproveitamento que a gente fez aqui desse projeto é o tanto. A taxa de ocupação é tanto, a nossa taxa deu tanto, o recuo é tanto, o recuo está aqui, mostrando o quadro de área das áreas de cada um desses pavimentos, mostrando a área dos ambientes. A área dos ambientes já é mais interessante trazer nas plantas baixas dos pavimentos,
tá? Você traz o pavimento. Acho que vocês devem lembrar das aulas passadas que a gente viu alguns projetos. Nos projetos tinha dizendo lá, por exemplo, copa, tantos metros quadrados, sei lá, 20 metros quadrados, uma baita de uma copa, entendeu? Então tem que trazer as áreas dos ambientes também, é uma exigência de representação gráfica dos projetos. Forma da coberta, né? Isso aqui vai estar na planta de coberta, posição dos vãos, mostrando que onde é que vão ter cada uma das aberturas, né, de esquadrias, tanto janela quanto portas. Inclusive, tem que trazer aqui uma representação mostrando cada uma delas, informando o tamanho desses vãos também, dimensão dos balanços, linhas de fachadas. Uma exigência também dessa norma é do artigo 43 que toda residência deverá dispor de, no mínimo, um compartimento com banheiro, no mínimo lavabo, com acesso independente de dormitório, excetuando-se dessa obrigação as kitnets. É que o acesso aqui vai ser na kitnet, vai ter só um acesso, vai ter só lá o banheiro. Mas para todas as outras edificações, eu tenho que ter, por exemplo, eu tenho que ir um quarto, uma cozinha, eu tenho que ter um corredor para que eu tenha um banheiro com acesso independente, tá? Então, se isso aqui tem, é para que pensando já também num conforto para que uma pessoa tenha um acesso aqui, você vai ter uma visita, é o único banheiro, vai ser acessando por dentro do seu quarto, também não fica legal. Então, já pensando nisso, essa norma traz nesse artigo que tem que ter pelo menos um banheiro ou um lavabo, no mínimo um lavabo com acesso independente do dormitório. Quanto às garagens, nós temos algumas exigências também. Aqui o artigo 46, ele vai trazer que para o estacionamento em habitação unifamiliar, geminada ou seriada, tem que trazer, no mínimo, essas seguintes exigências. A primeira vaga, que é obrigatória para cada desculpa, gente, em quaisquer unidades residenciais, a gente tem que ter pelo menos uma vaga, e essa primeira vaga, ela deve respeitar o recuo frontal obrigatório, podendo ser coberta ou descoberta com dimensionamento para um carro de tamanho médio. Então, vamos pegar aqui um terreno aqui, o nosso recuo frontal seria esse, a edificação está aqui, então quer dizer que a primeira vaga tem que estar aqui dentro desse recuo. Eu posso até ter uma segunda vaga, que pode ser existente, e ela pode ficar aqui, mas desde que ela seja descoberta. Porque se eu cobrir, eu estou edificando, e se eu estiver edificando, eu não estou respeitando o recuo. E é isso que esse artigo 46 está dizendo. A primeira vaga tem que estar dentro do recuo, mas a segunda pode estar fora desde que ela seja descoberta. Tá certo? Pode ser até dimensionada para um carro de tamanho pequeno. Ok, pessoal, até agora? Na verdade, a gente vai vendo que essas aulas agora vão ser muito leis, nuas e cruas, tentar interpretar um pouco com vocês, né? Quanto à acessibilidade, essa lei já traz algumas exigências para acessibilidade, inclusive que no artigo 52, que para edificações destinadas a atividades que tenham atendimento e circulação de público, a gente tem que garantir pelo menos um acesso para pessoas portadoras de mobilidade reduzida, certo? Podendo ser tolerado um desnível máximo de 3 centímetros, na verdade aqui é 0,03 metros, né, ou 3 centímetros. Quando esse desnível for superior, nós temos que utilizar rampas ou então alguma solução mecânica que garanta o acesso
dessa pessoa portadora de mobilidade reduzida, né? Essas rampas, como expressas na lei também, eu não sei se eu coloquei aqui, eu acho que eu não coloquei, elas vão ter inclinações máximas que vão ter que ser utilizadas também. E isso aqui, quando vocês forem fazer projetos, por exemplo, um projeto de um prédio que vai ter a circulação de outras pessoas, vocês vão pensar também nas rampas para acessibilidade. E essa rampa, ela tem que estar com as inclinações, com as exigências de largura máximas e mínimas que presentes nessa lei. Então, vocês têm que observar isso aqui também, de inclinação e largura. Inclinação e largura também vão estar presentes aqui nessa norma. Eu só não trouxe aqui, porque como nosso projeto que nós vamos fazer uma residência unifamiliar, então a gente não vai ter essa necessidade aqui de público. E vai ser uma residência aqui no térreo. Tá certo? E pode ter a solução mecânica. Outra exigência de acessibilidade está no artigo 54, que para galerias comerciais, edifícios comerciais de grande porte, com até 2 pavimentos de salas comerciais, os sanitários têm que ter uma porta de largura mínima de 80 centímetros. Isso para permitir que um cadeirante possa acessar aqui com um conforto mínimo esses, esses sanitários, tá certo? Aqui trazendo também outra exigência, a não ser quando tiver um sanitário agrupado, que tem que ter no mínimo sanitário, né? Que pode ser um sanitário para ambos os sexos, para atender essas pessoas de mobilidade reduzida. Um dos aspectos aqui importantes que eu quero que vocês prestem atenção para levar em consideração no projeto de vocês é a questão das aberturas mínimas para os ambientes, abertura de janelas e portas, tá? Essa norma traz no artigo 77 que todos, aqui ó, todos, não é alguns, então todos os compartimentos deverão dispor de aberturas de iluminação e ventilação diretas e naturais. Ou seja, todo o ambiente vai ter que ter aquela janelinha lá. Alguns, por exemplo, se eu tiver uma varanda, ao invés de ter a abertura só de uma janela, eu posso imaginar a porta, uma porta toda, uma porta de vidro de correr, para que seja essa iluminação e ventilação. Mas em todas elas eu vou ter que ter essas aberturas. Com exceção, apesar que tem todos aqui que tem sempre exceção, é quando tem algumas exceções, tá? Eu trouxe aqui esse item D, que são compartimentos que, pela sua utilização, justifiquem a inexistência de iluminação natural, como cinemas, laboratórios fotográficos, desde que disponham de ventilação mecânica ou de ar-condicionado. Isso para que tenha uma renovação do ar e garanta um mínimo de qualidade e conforto ambiental, para que a gente não tenha aquele ambiente de ar com a circulação lá, um ar viciado, que facilita a proliferação de doenças, tá certo? Então é por isso que a gente tem essas exigências quanto à iluminação e ventilação. Tá? A gente vai ver aqui também, se vocês forem ler essa norma, outra exceção seria, acho que para hotéis em que os banheiros podem ter ventilação mecânica também. Tá? Não necessariamente precisam da abertura de janela, eles podem ter a ventilação mecânica, que seriam sistemas de exaustão. E isso é traduzido nessa norma através de algumas tabelas, né, que elas vão mostrar aqui, que para uma área, vamos ver aqui, um quarto, deixa eu ver aqui, quarto principal. O quarto principal
Ele tem que ter uma área mínima aqui de 9 metros, esse aqui que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, esse círculo inscrito, mas em relação à iluminação e ventilação naturais, está falando aqui, o que é esse 1/7? Ele quer dizer que se eu tenho uma área, um quarto aqui com 21 metros quadrados, eu tenho que dispor de uma área de abertura, essa área aqui, que vai multiplicar, aqui, a altura, e a base aqui, é, ela, essa base tem que ser no mínimo 1/7 dessa área. Então, 1/7 de 21 seria 3 metros quadrados. Então, isso quer dizer que a minha janela, ou a minha porta, ela tem que ter, a porta, no digo que seja, no caso fosse uma varanda, ela tem que ter no mínimo 3 metros quadrados de abertura. Eu não posso ter uma janela aqui de 60 por 60 centímetros, porque não ia atender. Eu teria que ter uma janela de 1 metro por 3 metros, por exemplo. E é isso que essa tabela está nos informando. Qual o percentual da área em planta baixa que eu tenho que dispor para uma abertura. Então, se for 1/10 e eu tivesse 21 metros quadrados, a minha abertura teria que ser no mínimo 2,1 metros quadrados. Tá? E a gente pode perceber aqui que em banheiros, justamente em banheiros, essa exigência geralmente é menor. Aqui, ó, 1/10. E isso porque o banheiro geralmente é um espaço mais limitado, e se eu tiver uma abertura muito grande também eu acabo diminuindo a privacidade de que está dentro do banheiro. Ok? Quanto aos vãos das portas, tem que sempre obedecer uma altura mínima livre de 2 metros, então a gente não pode ter uma porta com menos de 2 metros aqui. Mínimo 2 metros. E a depender do ambiente, nós vamos ter algumas larguras mínimas também dessas portas, certo? Por exemplo, quando for a entrada principal de um edifício unihabitacional, ela tem que ter no mínimo 80 centímetros. Isso não é só para ser chato. Isso é pensando também quando você estiver fazendo a mudança para uma mudança para uma nova casa. Como é que você vai entrar com uma geladeira com um fogão se essa porta tivesse 50 centímetros? Você não ia conseguir entrar. Então, pensando nisso, a gente tem essa exigência de vão mínimo, de largura mínima, de 80 centímetros para a entrada principal. Por exemplo, nós temos aqui 1,10 m ou 60 centímetros por folha, no caso de terem mais de uma folha, quando a entrada principal de edifício de apartamento de até 3 pavimentos. Então, aqui a gente já vê que para uma edificação maior, eu já preciso de uma abertura maior. Isso aqui é contando também, considerando um caso de uma saída de emergência, né? O pessoal vai precisar sair mais rápido, como vão ser edifícios maiores, com mais apartamentos, então tem mais gente para sair e para atender uma condição mínima de segurança, aumenta-se então esse vão, essa largura dessa porta. Temos aqui 1,40 m, quando forem com mais 3 pavimentos, 70 centímetros quando for entrada de serviço, 80 centímetros quando for acesso a salas, dormitórios, gabinete de trabalho, cozinhas. Aqui novamente, né, a cozinha, porque para que eu possa entrar com o meu mobiliário da cozinha, com geladeira, fogão, 60 centímetros a gente pode utilizar para áreas internas secundárias, por exemplo, banheiros e sanitários. Por que isso é interessante também, a gente ter algumas portas um pouco menores? Porque eu vou economizar um pouco de dinheiro também, no final das contas. Se eu tivesse todas as portas muito grandes, todas elas seriam mais caras, né? Então posso ter portas mais simples e menores para essas áreas secundárias. Além disso, nós temos algumas exigências
isso aqui que vocês vão ter que observar nos projetos de vocês, quanto a raios de giração mínimo por ambiente e áreas mínimas por ambiente. Como eu mostrei, um quarto principal, por exemplo, ele tem que ter uma área mínima de 9 metros quadrados. Eu não posso fazer um projeto e colocar uma edificação lá com um quarto principal de 6 metros quadrados. Isso aqui não vai estar atendendo à exigência da nossa lei. Tá? Então, a depender do ambiente, nós temos aqui áreas mínimas diferentes que são exigidas. E o raio de giração, esse círculo inscrito, ele vai estar relacionado a isso aqui. Vamos pegar aqui uma casa, vamos dizer que esse aqui seja o quarto, que é a nossa alvenaria. Isso quer dizer que eu tenho que ter, no mínimo, esse círculo inscrito aqui. Se eu fizer um círculo teórico aqui, ele tem que ter um diâmetro mínimo, um raio mínimo, desculpa, um raio mínimo igual a, cadê o quarto principal? 2,5 metros, tá certo? 2,5 metros aqui. Isso para garantir um mínimo de conforto, né? O que eu poderia ter 9 metros quadrados, mas eu posso ter 9 metros quadrados fazendo 1 metro por 9 metros e falar que esse é o meu quarto principal. Para evitar que isso ocorra, a norma traz esse raio desse círculo inscrito de no mínimo 2,5 metros, para que eu consiga colocar uma cama, para que eu consiga me movimentar lá dentro. E isso vai ser diferente para cada um dos ambientes também. Ambientes como sala principal vão exigir raios de giração um pouco maiores, de 3 metros, enquanto que uma circulação, um corredor, por exemplo, eu não preciso de um raio grande, eu posso ter aqui um raio de giração de 90 centímetros. Tá certo? Na verdade, gente, desculpa, isso aqui é o diâmetro mesmo. Isso é o diâmetro mesmo, de 90 centímetros. Tá? E aqui no caso seria um diâmetro mínimo de 2,5 metros por um quarto principal. Ok. Alguma dúvida sobre essa aula, pessoal? São, na verdade, a lei pura e crua aqui, que é o que a gente vai começar a aplicar no nosso projetinho que a gente vai fazer. Dúvidas? Professor, Oi. esse projeto a gente vai fazer é só o térreo mesmo? Só o pavimento? Então, eu vou passar o programa. Eu vou parar aqui a gravação, então, rapidinho.